Paz do Pai, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, que essas igrejas de hoje em dia, meus irmãos, são a filha da Igreja Católica, meus irmãos. Elas foram geradas através da Igreja Católica, meus irmãos, a grande prostituta. Eu quero mostrar para vocês que as igrejas de hoje são sinagogas de Satanás, meus irmãos. Eu quero ler o que diz em Apocalipse 17 e mostrar para vocês as coisas que vão acontecer, meus irmãos. Pois vou ler aqui, meus irmãos, Apocalipse 17, a grande prostituta. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças se aproximou de mim e me disse: venham, eu vou lhe mostrar como a grande prostituta está sentada a muitos rios e vai ser castigada. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra embriagaram-se do vinho da sua adulteridade, meus irmãos. E então o Espírito tomou conta de mim, e o anjo me levou para o deserto, onde vi uma mulher sentada num monstro vermelho. O monstro estava cheio de nomes que eram ofensas a Deus. Esses nomes, meus irmãos, são Jesus, Deus. Esses nomes, meus irmãos, vieram da origem da Igreja Católica, meus irmãos. As igrejas de hoje saíram de dentro da Igreja Católica, meus irmãos. E tinham 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com roupas vermelhas e roxas, e enfeitadas com ouro e joias e pérolas. Na mão ela tinha uma taça de ouro, cheia das abominações e impurezas da sua infidelidade. Na sua testa está escrito um nome que tem um significado secreto, meus irmãos. Meus irmãos, essa é a Igreja Católica, meus irmãos. As igrejas evangélicas saíram da Igreja Católica, meus irmãos. Só vocês pesquisar hoje, meus irmãos. Martinho Lutero, eles que gerou as igrejas de hoje evangélicas, meus irmãos. Agora eu quero ler em Atos aqui, o que diz, meus irmãos. Atos 17, 24. Pois o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem, meus irmãos. Olha o que eu disse, que eu li para vocês em Atos, meus irmãos. Agora eu vou ler em Apocalipse 16, meus irmãos. Vocês têm que sair dessas igrejas, porque senão vocês vão ser pegos de surpresa, meus irmãos. Porque pertencem a sinagogas de Satanás, meus irmãos. Vão ficar tudo no dia da provação que advém sobre esse mundo inteiro, meus irmãos. Que é a marca na mão e na testa que vai ser posto. Todas as igrejas vão ser postas, meus irmãos. Só a igreja de Filadélfia que vai sair, que tem um nome verdadeiro, do pai Yahshua, meus irmãos. Essa igreja vai ser salva e vai ser levada ao deserto, meus irmãos. Que é a mulher de Apocalipse 12. Eis que vem, Apocalipse 16, 15. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes. Lembre dessas, as vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É uma vergonha isso que as igrejas evangélicas hoje em dia fazem, meus irmãos. Agora eu vou ler em Êxodos 20. Então Deus ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: eu separei lugares para eles, vocês me adorarão e nesse lugar eu me encontrarei com vocês. E eu os abençoarei se fizerem um altar de pedras para mim. Altar de pedras, meus irmãos. Não é altar de tijolos, de madeira, meus irmãos. Não usem pedras cortadas com ferramentas, meus irmãos. O altar não pode ser construído com ferramentas, meus irmãos. Pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. E não façam o meu altar com degraus. O que as igrejas evangélicas hoje fazem. Altares de madeira, de pedra, de tijolo. E tem degraus, meus irmãos. Não podem, meus irmãos. Isso são sinagogas de Satanás, meus irmãos. Vocês não estão fazendo a vontade do Pai, meus irmãos, se vocês estão indo para as igrejas, meus irmãos. Com ferramentas, e não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem isto, a nudez de vocês vai aparecer, meus irmãos. A nudez que eu li ali em Apocalipse, ali, para vocês, 16. Agora aqui, meus irmãos. Não pensem que, João 5,4.
Não pensem que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança, meus irmãos. Ó, essas igrejas de hoje em dia, elas praticam as obras da lei, meus irmãos. E nós não devemos mais praticar as obras da lei, pois nós estamos no tempo da graça, meus irmãos. Ó, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, pois toda lei se cumpre em 2 mandamentos: amarás o Pai acima de tudo e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14, meus irmãos. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ó, meus irmãos, estão debaixo de maldição, é o que eu li em Êxodo, meus irmãos, sobre os altares. Todo aquele que pratica essas obras da lei, meus irmãos, estão debaixo de maldição, meus irmãos. Cobram dízimo, dinheiro, não se deve cobrar mais, meus irmãos, porque são obras da lei, meus irmãos. Vocês têm que fazer de graça. Esses pastores não são pastores verdadeiros, são falsos apóstolos, meus irmãos. Agora eu quero ler em Mateus aqui, ó, Mateus 6,5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. E é o que eles fazem hoje em dia, meus irmãos. Eles oram em pé nas sinagogas, meus irmãos, nessas igrejas. Nas igrejas eles não oram de pé, meus irmãos. São tudo sinagogas de Satanás, meus irmãos. Vão tudo ficar no dia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a marca na mão e na testa, meus irmãos. E orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos, para serem vistos pelos homens. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em oculto, e vê. Meus irmãos, as igrejas de hoje, meus irmãos, são tudo sinagogas de Satanás. A única igreja que vai ser salva é a igreja de Filadélfia, meus irmãos. Eu quero ler a carta de Filadélfia, que foi para a igreja de Filadélfia, que tem um nome verdadeiro, que não é Deus e nem Jesus, meus irmãos, e sim Yahusha. Esses são os nomes verdadeiros, meus irmãos. E essa igreja apareceu nos finais dos tempos, agora, no Apocalipse, meus irmãos, porque chegou o tempo do fim, meus irmãos. Eu quero ler aqui, ó, carta de Filadélfia para vocês, meus irmãos. Apocalipse 3, 7, 22. Sexta carta à igreja de Filadélfia, meus irmãos. Essa igreja aqui, ó, vai ser levada no deserto, meus irmãos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome, ó, o nome verdadeiro, que foi revelado agora no final dos tempos. Não negastes o meu nome, eis que eu farei aos das sinagogas de Satanás. Olha o que nós lemos aqui em Mateus, as sinagogas de Satanás que oram de em pé, meus irmãos. Os que se dizem judeus, olha, eles praticam as obras da lei, meus irmãos. Se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da horda da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. Essa tentação aqui é a marca na mão e na testa, meus irmãos, que vai ser posta sobre o mundo inteiro, meus irmãos. E eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus Iau, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu de Deus, e também o meu novo nome, meus irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, meus irmãos. Vocês têm que sair das igrejas de hoje, meus irmãos, porque senão vocês vão ficar tudo no dia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, meus irmãos. Fique na graça e na paz do Pai Al, meus irmãos.